Agora vamos analisar cada uma das duas hipóteses de contratação direta, começando pela inexigibilidade. Então vamos lá. Olha só. Primeiro aspecto, a inexigibilidade tem como característica fundamental a inviabilidade de competição. Essa inviabilidade não é uma inviabilidade jurídica, é uma inviabilidade fática, tá? Quer dizer, no caso fático aqui, não tem como licitar. Por exemplo, imagine que só uma única empresa forneça aquele tipo de serviço no Brasil inteiro. Só tem uma empresa que presta esse serviço. Tem como a administração pública fazer uma licitação? Não, só tem uma empresa que faz o serviço, contratação direta. Pensa também na hipótese que a administração pública quer contratar um show de um artista específico, tá? Então, quer contratar ali o show do Gustavo Lima, tá? Nesse caso, também é contratação direta. Por quê? Porque nós também não temos possibilidade de fazer uma licitação. Olha, vamos fazer aqui Luan Santana versus Gustavo Lima, ver quem canta melhor para a prefeitura contratar. Não faz muito sentido, né? Então, em todas essas hipóteses de inexigibilidade de licitação, nós temos uma inviabilidade de competição, tá? E justamente porque é uma questão fática que a inexigibilidade, ela é só exemplificativa, ou seja, a gente vai analisar agora o artigo 74 todinho, tá? Daqui em diante. Mas saiba que ele é exemplificativo, ou seja, outras hipóteses que não estão diretamente previstas aqui no artigo 74, mas em que ficar demonstrado que a competição é inviável, também pode ser o caso de contratação direta, ok? Constatada a inviabilidade de competição, o afastamento da licitação é obrigatório. A inexigibilidade, como ela é uma questão fática que acontece aqui no mundo real, no mundo dos fatos mesmo, que torna inviável a competição, ela é um ato vinculado por parte do gestor público, tá? O gestor público não tem a opção de fazer a licitação. Ele simplesmente tem que fazer ali o procedimento de inexigibilidade, ok? Então, vamos analisar agora cada uma das hipóteses de inexigibilidade, tá? Todas elas estão elencadas nos incisos do artigo 74. Então, nós vamos ler o artigo 74 aqui todinho, destrinchando cada uma das hipóteses. A primeira das hipóteses é a de fornecedor exclusivo. Olha só o que diz a lei. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, aí inciso 1, aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, tá? Então, sempre que uma única pessoa puder vender aquele bem ou prestar aquele serviço, é o caso de inexigibilidade, justamente porque ele é produtor exclusivo ou representante comercial exclusivo. O parágrafo 1º do artigo 74 traz uma ressalva interessante aqui pra gente, olha só. Para fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. E aí, depois da vírgula, vem o importante. Vedada a preferência por marca específica, tá? A administração pública não pode fazer a seguinte justificativa. Olha, eu estou fazendo uma contratação direta por inexigibilidade, porque eu quero só se for um carro da marca Toyota. E aqui no estado de Mato Grosso, a marca Toyota só tem na concessionária tal. Então, não tem... É inviável a competição, porque precisa ser ali a caminhonete Hilux da Toyota, sabe? Essa justificativa, ela é inidônea. Ela não é idônea. Por quê? Porque está tendo uma preferência por marca, tá? A administração pública, para fins de contratação direta, não pode escolher uma marca, ok? Claro que na situação fática, na situação real, pode ser que a administração, mesmo não escolhendo uma marca,
só uma marca atenda a todos os requisitos que são necessários para aquela necessidade da administração. Nesse caso, será sim uma inexigibilidade, mas não porque a administração pública está querendo centrar-se em uma marca, mas é porque apenas uma marca presta aquele produto ou fornece aquele produto ou presta aquele serviço, ok? E nós temos a orientação normativa da AGU, tá? Que foi feita ainda sobre a Lei 8666, mas que o entendimento é válido aqui também na 14.133. Olha só. Compete à administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos da lei, tá? Então, esse atestado que foi colocado aqui, ó, atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, a administração pública tem que averiguar se ele é verdadeiro, se ele não está fraudado, ok? Sob pena de responsabilidade solidária do gestor público ali que vai ter cometido um erro grosseiro. E mais uma orientação normativa da AGU, a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada, junto a outros entes públicos e ou privados, ou outros meios igualmente idôneos, tá? Esse é um problema da administração pública, que no fim das contas é como comprovar qual é o preço razoável, especialmente nessa hipótese que nós estamos trabalhando aqui de fornecedor exclusivo, tá? Pensa o seguinte, olha, só tem a empresa A que oferece esse serviço. Como é que eu sei que esse serviço está por um preço razoável? A AGU tem uma solução aqui, a solução é, olha, a gente tem que olhar os outros contratos, tanto públicos quanto privados, envolvendo esse mesmo bem ou serviço. Se tiver nessa mesma faixa de preço, tá ok. Beleza? Essa é só a primeira hipótese de inexigibilidade. Vamos para a segunda. A segunda é contratação direta de profissional do setor artístico. E aí, olha só, artigo 74, mais uma vez é inexigível a licitação. Inciso 2, contratação de profissional de setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá? Aspectos importantes aqui pra gente. Primeiro de todos, é ou pela opinião pública, tá? Então, pode ser um artista que nem sequer tem reconhecimento público, mas que ele é muito elogiado pela crítica especializada, tá? Então imagine, por exemplo, um cantor de ópera. É possível que um cantor de ópera ninguém conheça ele no Brasil, exceto aquele grupo muito seleto de pessoas que admiram ópera no Brasil. Ainda assim, pode haver essa contratação direta, tá? Justamente porque ele aqui é consagrado pela crítica especializada. Da mesma forma, no sentido contrário também, pode ser algum artista que a crítica depena o cara. Todo mundo fala que ele é horrível. Mas se o público lota os shows, se ele é muito tocado no Spotify, sabe? Pode ser o caso de fazer essa contratação direta aqui também. Beleza? E aí, nesse caso, pode contratar diretamente o artista ou o empresário, desde que o empresário seja empresário exclusivo, tá? Então, contrata o empresário, claro, para o empresário levar o artista para o show, né? Mas aí tem que ser empresário exclusivo, ok? E o parágrafo 2º estabelece uma limitação para essa exclusividade aqui, olha só. Para fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico. Então veja, essa exclusividade de representação pode ser só no estado, então só em Goiás esse empresário representa o Gustavo Lima. Beleza, pode ser. Só que não pode ter exclusividade para um evento ou só para um período de tempo específico, tá? Então, por exemplo, aqui ó, é o empresário da Ivete Sangalo só para o Carnaval de Salvador. Esse cara só empresaria ela para o Carnaval de Salvador. Aí não pode contratar esse empresário pela contratação direta, beleza? Tem que ser um empresário exclusivo para
ou o país inteiro ou um estado específico, mas para todos os shows e eventos que aquele artista for fazer, for praticar ali naquela região, ok? Mais uma hipótese de inexigibilidade são os serviços técnicos especializados, tá? E aí, olha só, essa parte aqui teve uma mudança significativa com relação a 8666. Vamos chegar lá. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, primeiro aspecto, publicidade e divulgação não pode ter inexigibilidade, tá? Serviço de publicidade e divulgação vai precisar aí ter a licitação. Não será o caso aqui, porque está nessa vedação, ok? Agora, todas as outras hipóteses que nós vamos elencar aqui, a partir das alíneas desse inciso 3, são hipóteses em que nós podemos ter essa contratação direta, desde que, e aí nós temos que analisar os requisitos, tá? Então, são as hipóteses que nós vamos ver daqui a pouquinho, se preencherem esses requisitos aqui. Vamos lá. Primeiro, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. A 8666 não tinha essa previsão de natureza predominantemente intelectual, tá? Agora tem essa previsão. Notória especialização do contratado, tá? Então, aquele que está sendo contratado, ele tem que ser notoriamente muito bom naquilo. E esse é o requisito que saiu, tá? Esse requisito tinha na 8666, agora não tem mais na 14.133, que é a natureza singular do serviço. Ou seja, não é um serviço comum, rotineiro, que possa ser prestado por qualquer empresa. Esse requisito saiu da lei, ok? Não está mais aqui na 14.133. Ainda não sabemos se as decisões do TCU ou a jurisprudência do STJ vai acabar dando alguma balizada e talvez ressuscitando em partes esse requisito aqui, para não se permitir que faça inexigibilidade em situações muito amplas. Mas aí a gente vai ter que esperar ainda ser julgados essas decisões. No momento é isso que nós temos. A lei não exige mais a natureza singular do serviço.